Mokushoroku no Yonkishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Episódio 20, A Megera Domada. E começamos vendo Pelgard diante dos quatro cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro conta que se sente honrado por poder conhecer pessoalmente os quatro cavaleiros profetizados. Mas ao escutar isso, Gawain se demonstra surpresa, pois ela até então não sabia que aqueles que estavam ali ao seu lado eram também cavaleiros da profecia como ela. Mas enquanto isso, os amigos de Percival começam a gritar dizendo para que eles não percam tempo e acabem logo com aquele cavaleiro, pois essa era a única oportunidade que eles tinham de derrotá-lo. Por outro lado, o Pelgard estava bem pensativo. Ele parecia não saber o que fazer agora, mas Lancelot lhe dá um conselho dizendo: "Ei, velhote, se você vai fugir, é melhor fazer isso agora." Entretanto, Tristan fica revoltado com o Lancelot, dizendo que ele não pode fazer isso, dar ao inimigo a chance dele fugir, pois eles precisam capturá-lo e levá-lo como prisioneiro. Mas Lancelot volta a dizer que ninguém se importa com isso, que na verdade ele só está querendo brigar e não matar ninguém. Mas Tristan insiste dizendo que de toda forma ele ainda continua sendo inimigo deles. E o rapaz se vira para Gawain lhe perguntando o que ela acha disso. Se ela acha certo eles deixarem ele fugir. E a resposta de Gawain é: "Vamos matá-lo." A garota diz que ele precisa pagar pelo que disse, por ter lhe chamado de jovenzinha, e que ele merece morrer pelo menos umas 1000 vezes por isso. No entanto, já bem preocupado, Tristan diz que ela não precisa ir tão longe, e Lancelot já joga no ar: "Lá vem problema." Porém, inesperadamente, a atenção de todos se voltam para Percival. O garoto se aproxima de Pelgard e diante dele empunha sua espada. E diante desse ato, o cavaleiro questiona se ele está pronto para lutar agora que tem todos estes aliados. No entanto, Percival guarda sua espada e responde que não, que ele não quer lutar, pois ele realmente não consegue lhe odiar do mesmo jeito que odeia seu pai e o rei Arthur. Mas isso preocupa seus amigos. Ninguém consegue entender por que ele está falando aquilo. Mas Percival segue dizendo: "Você pode até rir e dizer que eu não sei nada sobre você, mas sei lá, de algum jeito eu consigo dizer que você não é um cara ruim. Será que é muito estranho dizer isso?" E olhando para Percival, Pelgard então questiona: "Então você está me dizendo para abandonar o meu mestre e se juntar a você?" E Percival, com uma carinha de menino pedindo doce, diz que sim. Só que seus amigos não conseguem acreditar que ele realmente está falando sério. Porém, algo inesperado acontece. Pelgard simplesmente agarra Percival e pede perdão, mas que infelizmente isso nunca irá acontecer. Tristan, em desespero, pede para que Pelgard solte Percival imediatamente. No entanto, o cavaleiro reage e lança seu escudo na direção deles, obrigando Tristan e os demais a desviarem daquele ataque. E, na verdade, era uma forma dele criar uma abertura para que ele pudesse fugir. O escudo retorna para Pelgard e se torna sua plataforma de voo. Enquanto ele foge, ele diz que está apenas seguindo o conselho que lhe deram. E com o movimento da sua mão, ele consegue também chamar de volta a sua massa. Mas Tristan não estava disposto a permitir que ele escapasse assim, ainda mais levando Percival consigo. Mas Pelgard também não iria permitir que eles lhe atrapalhassem, e lança para eles um pequeno presente: um orbe mágico, ou melhor, um cubo perfeito, que aprisiona Tristan, Lancelot e Gawain. Narcís, Anne e Doni entram em desespero. Se eles não fizerem nada, ele irá fugir com Percival.
E Percival estava inconformado por Pelgarde tê-lhe enganado. Mas o cavaleiro, sendo irônico, pergunta: quem? Eu? Quando? E Percival explica, que ele agiu como se ele estivesse acreditando nele por um momento. E Pelgarde confessa, que então ele fingiu bem, pois ele sabia o quanto Percival era impulsivo e usou isso a seu favor. No entanto, ao mesmo tempo, ele confessa que isso é o que ele mais gosta nele. Enquanto isso, Tristan estava mais do que desesperado. O rapaz não conseguia acreditar que eles deixaram aquele cavaleiro sequestrar o Percival bem debaixo do nariz deles. E ele questiona o porquê do Lancelot não ter atacado ele assim que fugiu com sua magia. Mas o rapaz responde que iria acertar o Percival também. No entanto, em pensamento, Lancelot diz que Percival realmente estava conseguindo fazer aquele velhote duvidar. Ou seja, ele mexeu sim com sua cabeça, com seus sentimentos. E do lado de fora do cubo, o Peliot surge dizendo para o príncipe Tristan que eles irão retornar para o castelo e chamar por Tétis. Mas do lado de dentro, nós podemos ver Gawain dando alguns toques na parede do cubo. E de repente, ela muda de expressão e murmura algum tipo de feitiço. E segundos depois, o cubo perfeito simplesmente se desfaz. Peliot e os demais cavaleiros não conseguem entender como o cubo simplesmente sumiu, assim como Tristan, que questiona se foi Gawain quem fez isso. Mas ele não podia perder mais tempo ali. E imediatamente o rapaz levanta voo, partindo em direção a Pelgarde e Percival. Logo após Tristan partir, Lancelot então se aproxima de Gawain, e é bem direto ao dizer que Gawain usou o cancelamento absoluto para dissipar o cubo. E por conta disso, ele então pergunta: afinal, quem é você? Mas a garota ignora completamente o Lancelot, e em voz baixa ela diz: ouça meu chamado, Espada Sagrada Rita. Enquanto isso, nós vemos logo atrás de Gawain os amigos de Percival dizendo para Lancelot que eles precisam ir atrás dele também. Mas o rapaz diz que não, que é melhor deixar o Tristan cuidar de tudo. Mas enquanto eles estavam discutindo sobre isso, Gawain estava recitando outro feitiço. E de repente, ela simplesmente desaparece. Todos ficam sem entender como ela desapareceu daquela forma, mas claramente o Lancelot parecia desconfiar de algo. Mudamos então de cenário. Podemos agora ver Tristan se aproximando de Pelgarde e Percival. O cavaleiro se surpreende por ele estar conseguindo lhe acompanhar naquela velocidade. No entanto, algo chama a atenção dos dois, principalmente de Pelgarde, que sente um estranho poder mágico voando na sua direção. E logo, ele consegue avistar o que era aquilo: uma espada, que é segurada por alguém. E essa pessoa era Gawain. A garota estava diante de Pelgarde segurando uma imensa espada. Pelgarde fica sem reação e sem entender como ela surgiu do nada na sua frente. Mas a garota apenas diz: acredito que eu lhe disse que eu iria te matar. Porém, o Pelgarde lhe questiona: você vai me atacar, mesmo sabendo que irá atingir o Percival também? E com uma expressão macabra, ela simplesmente responde: e quem disse que eu me importo com isso? A sangue frio, Gawain aplica um ataque mortal em Percival e Pelgarde. E com o sangue que se espalha no ar, o garoto não consegue acreditar que aquilo aconteceu. Para proteger Percival, Pelgarde simplesmente lançou o corpo do garoto para trás e recebeu diretamente aquele golpe mortal no seu corpo. E vendo aquilo, Percival apenas pede para que Gawain pare, mas a garota estava determinada em eliminar Pelgarde e se prepara para desferir o golpe final.
E diante daquele momento, Percival grita com toda a força para que ela não faça isso. Porém, de repente, Gawain é atingida por um golpe do Percival, que lança a garota para longe. No entanto, essa atitude do Percival despertou a sua fúria. E enquanto ela se afastava deles, nós podemos ver Tristan também se aproximando. Mas logo abaixo deles, Pelgard, que estava ferido, ia de encontro ao solo. E uma queda como essa, nas condições que ele se encontrava, poderia ser vital. E então Percival rapidamente começa a descer com toda a sua velocidade para poder alcançar Pelgard. E ele consegue no último segundo, a poucos metros do chão, impedir seu impacto contra o solo. E agora, com o pé no chão, o Cavaleiro Negro se queixa dizendo que Percival é um garoto irritante, pois ele simplesmente não entende por que ele está ajudando o inimigo. No entanto, Percival diz também não entender por que ele lhe protegeu. Mas Pelgard simplesmente responde: qual o problema de eu querer proteger alguém com quem eu me importo? E diante dessa resposta, Percival diz achar ele um cara muito estranho. Só que Pelgard retruca dizendo: olha só quem está falando. Porém, esse pequeno momento entre os dois é interrompido pela chegada dela. Gawain surge diante de Percival e Pelgard, e o garoto não tem nem tempo de reagir, pois é atingido violentamente por um chute da garota. E enquanto ela olha calmamente para Percival se contorcendo de dor, ela simplesmente diz: eu sou descendente de um poderoso rei. Me desafiar é o mesmo que tentar desafiar o próprio céu. E ela então termina dando um tapa que o lança contra o solo, enquanto diz: conheça o seu lugar. Percival fica extremamente machucado, praticamente quase sem consciência. Entretanto, Tristan logo surge pegando Percival em seu colo. E bem irritado, ele grita para Gawain dizendo: pare, chega disso. Mas a garota pede para que Tristan saia do seu caminho, pois aquela criança lhe atacou quando ela estava tentando se livrar do inimigo. Só que Tristan diz que não é bem assim, pois ele viu que ela tentou cortar o Percival junto daquele Cavaleiro do Caos. E enquanto Tristan dizia isso, ele estava ao mesmo tempo curando os ferimentos do Percival. Mas todo aquele discurso não fez Gawain reconhecer o seu erro ou mudar de pensamento. Pelo contrário, a garota afirma que Tristan se preocupa demais com os detalhes, muito mais do que ela imaginou, e questiona o rapaz lhe perguntando se isso não é muito cansativo. E após dizer isso, a garota começa a se mover na direção de Percival, enquanto pede para que Tristan saia do seu caminho. Mas o rapaz questiona se ela já não teve o suficiente, e ela então apenas responde: sou eu quem decide isso. Mas Tristan não estava disposto a permitir que ela continuasse machucando Percival, e confronta a garota dizendo que Percival é também um cavaleiro da profecia assim como ela, e que machucar seus amigos dessa forma é um pecado imperdoável. Mas encarando Tristan, Gawain apenas diz: isso é o que mais me irrita, me colocando no mesmo nível que você ou aquela criança. Isso é humilhante. E do que mais você falou? Amigos? Isso não é nada mais que um bando de covardes se apoiando uns nos outros. Lembre-se disso. Apenas aqueles que são mais fortes que eu podem me dar ordens e me fazer cumpri-las. Porém, eu sou perfeita em todos os sentidos, então ninguém pode fazer isso. Mas se você discorda, então prove para mim, ou essas suas espadas são apenas para você se exibir. E Tristan naquele momento cerra seus punhos,
o rapaz parecia não conseguir mais se segurar. No entanto, ele diz que suas lâminas nunca devem ser apontadas para seus próprios aliados. E diante dessa resposta, Gawain então dá um tapa em Tristan, chamando o rapaz de um grande covarde. E apesar de ter sido aparentemente um simples tapa, o corpo do rapaz é arrastado pelo chão, se afastando uma distância considerável. E o Percival, que já estava de pé, aponta para Gawain dizendo que ela precisa pedir desculpas, pois Tristan enfrentou o perigo para ajudá-lo e também a seus amigos, e que, portanto, ele seria um cara muito legal. E ver Gawain fazendo aquilo com ele deixou Percival muito zangado. Mas Gawain continuava avançando, enquanto Percival seguia dizendo: "Uma garota tão cabeça dura como você. Como é que se chama mesmo?" Mas Tristan entra em desespero ao ver que Percival estava lhe provocando, irritando ela ainda mais. E naquele momento, a garota já estava frente a frente com Percival, e com um estranho sorriso no rosto. E o garoto finalmente consegue se lembrar o nome que se dá a uma pessoa como ela. Um cavalo selvagem como você. Mas antes dele terminar de dizer, um punho surge indo na direção do seu rosto. Porém, alguém bloqueia aquele golpe. O Cavaleiro Negro parou o punho de Gawain, dizendo que ela precisa ser domada. No entanto, Percival se desespera, pois acredita que Pelgard não irá conseguir lutar por estar muito machucado. Mas o cavaleiro revela que isso é uma boa desvantagem, pois irá deixar tudo igual, e que além disso, ele não está mais sob efeito daquela estranha magia do Pellior. Porém, Gawain está furiosa. A garota não admite que alguém como Pelgard lhe trate deste modo. Enquanto ela faz sua magia fluir, ela diz: "Seu verme insolente, você acabou de assinar sua sentença de morte." A magia de Gawain se espalha pelo campo de batalha, cobrindo totalmente ela e Pelgard. E o máximo que Tristan consegue fazer é tirar o Percival dali. Ele confessa que eles não irão conseguir se aproximar. E a única coisa então que Percival pode fazer é gritar para que Gawain pare com aquilo. Mas a garota iria levar aquela situação até as suas últimas consequências. Nada iria fazer ela parar, e engolido pela sua magia, Gawain diz que Pelgard irá morrer queimado dentro da sua própria armadura. Porém, surpreendentemente, algo atinge o corpo de Gawain. Pelgard usou sua massa para lançar a garota para trás e ao mesmo tempo conseguiu dissipar sua magia. E lhe avisa para que ela não lhe menospreze. Mas isso só deixa a garota ainda mais furiosa. E dali mesmo ela se projeta no ar, saltando para cima do Pelgard. Gawain ataca o cavaleiro usando sua espada sagrada. A força que ela deposita em seu ataque é tão devastadora que desloca o ar, e uma cortina de poeira começa a se formar. E Tristan e Percival, mesmo distantes, sofrem com a onda do impacto gerado por aqueles ataques. Mas bastante preocupado, Percival tenta enxergar o que aconteceu com Pelgard. E quando ele consegue ver o cavaleiro, questiona se ele está sendo atingido. Mas Tristan diz que não, que aquele cavaleiro estava bloqueando seus ataques. E em pensamento, Tristan admite que, inimigo ou não, aquele homem tinha um talento formidável. E mesmo Gawain atacando com uma força assustadora e numa velocidade incrivelmente alta, seus movimentos eram muito básicos. E para surpresa de Gawain, o seu último ataque é desviado pela massa de Pelgard, fazendo Gawain simplesmente acertar o chão. E Pelgard então diz para ela: "Você nunca irá me derrotar desse jeito."
E em seguida o Cavaleiro Negro usa sua massa para acertar em cheio Gawain, um golpe que lança a garota no ar. E ela é lançada tão alto que Tristan e Percival quase não conseguem enxergá-la. Mas logo ela começa a cair, atingindo bruscamente o solo. E Pelgard é bem direto ao dizer: você é um cavaleiro da profecia e seu potencial é realmente sem limites. Mas suas habilidades ainda não estão no mesmo nível. Portanto, você ainda é apenas uma amadora. Perfeita, você diz? Não me faça rir. Você sequer dominou seu excesso de força. Ao invés disso, você se deixa dominar por ele. Enfim, se você tivesse lutado com qualquer um além de mim, certamente estaria morta agora. Então admita suas limitações e treine o máximo que puder, se você quiser ter uma vida longa. Finaliza Pelgard. Mas neste momento, Gawain estava mega furiosa. Dava até mesmo para ver suas veias saltando. E então a gente pode ver ela levantando a sua mão. Só que ela bate com ela no chão. E inesperadamente nós então podemos ver Gawain chorando. Gawain perdeu sua pose e surpreendentemente caiu no choro. Mas quais outros motivos se escondem por trás dessas lágrimas? E diante daquela situação inesperada, tanto Tristan como Percival ficam sem reação. E olhando um para o outro, eles parecem não saber o que fazer. Por outro lado, Pelgard continuava com seu discurso motivacional, dizendo para Gawain que ela se enganou completamente achando que era mais forte, que estava no topo do mundo, e que isso só prova o quão imatura ela ainda é. Então Pelgard pede para que ela reconheça a sua derrota, pois esse é o primeiro passo para o seu crescimento. Mas antes mesmo dele terminar sua frase, ele leva literalmente uma pedrada na cabeça, bem no seu elmo, pois Gawain enlouqueceu de vez. A garota começou a espernear, batendo as mãos e os pés no chão, parecendo uma criança. E inconformada, ela gritava dizendo que não tinha perdido ainda, pois ela era invencível, a mais forte de todos. E ao se debater daquela forma, várias pedrinhas estavam voando na direção do Pelgard, que tentava sem sucesso fazer Gawain parar para lhe escutar. E o Percival não deixa passar e cutuca o Pelgard dizendo: que bonito, hein? Fazendo uma garota chorar. Mas o cavaleiro grita dizendo que isso não é culpa dele. E já bem cansado de tudo isso, Pelgard revela que pretende recuar por hoje, ao menos que Tristan queira lutar contra ele. E ele então pergunta: você será o próximo? No entanto, Tristan, olhando para Pelgard, diz que não tem intenção de lutar contra um homem ferido, e que além disso ele acabou de salvar a vida de Percival. Porém, ele termina dizendo que não irá deixá-lo escapar da próxima vez. E diante dessa postura, Pelgard dá um leve sorriso enquanto diz: então essa é sua ideia de cavaleirismo? Mas claramente Tristan estava convicto, certo de sua decisão. E Pelgard então levanta seu dedo para chamar de volta o seu escudo voador. E ao subir nele, o cavaleiro dá adeus a Percival, prometendo que da próxima vez ele irá se tornar o seu aprendiz. Portanto, ele espera que ele esteja preparado. Mas Percival apenas faz careta para o Cavaleiro do Caos. Mas no fundo ele estava feliz por tudo ter terminado bem, com ele, com seus amigos e também com Pelgard. Mas enquanto Pelgard está indo embora, ele nota algo estranho, pois ele estava sentindo que a dor do seu ferimento estava diminuindo. E é então que ele nota que tem um mini Percival grudado à sua armadura, e ele estava curando seu ferimento. Pelgard não havia notado que Percival fez isso antes dele partir.
Enquanto isso, Gawain continuava fazendo a sua birra. A garota não consegue aceitar sua derrota. Ela conta que se Pelgard não tivesse contra-atacado, ela não teria perdido, e que isso não era justo. Entretanto, Percival se aproxima pedindo para ela parar com aquilo, pois já estava ficando feio. Pois perder uma vez ou outra não era tão problemático assim. Mas como gosta, Gawain senta um porradão no Percival, lançando o pequeno garoto para longe. Mas logo Tristan aparece fazendo sinal para que ele não falasse esse tipo de coisa, que só iria piorar a situação. E Gawain seguia falando aos berros que tanto seu avô quanto a sua avó disseram que ela era a mais forte do mundo. E Tristan, do seu lado, comenta dizendo que eles tinham razão. E tentando confortar a garota, Tristan então segue dizendo: "Você estava um pouco distraída hoje, não estava? Vamos, levante-se, ou você vai sujar a sua roupa. Você irá vencer da próxima vez, ok?" "Eu vou?" "Sim, você vai. Eu sou invencível?" "Claro que você é." "Eu sou a mais forte?" "Mas claro que sim." E após ouvir tudo isso, Gawain já está de pé novamente e pronta para fazer um retorno triunfal a Liones. E ela também diz que não pode deixar que as pessoas pensem que ela teve dificuldades em sua luta contra aquele fracote. Só que Percival não entende, né? Como assim aquele fracote? Se você perdeu. Mas Tristan já estava bem ali na frente do garoto, pedindo para ele não falar mais nada. E o rapaz volta a sua atenção para Gawain, dizendo para a garota que está tudo bem, que ninguém irá duvidar de que ela dominou aquele cavaleiro. E rindo bastante, Gawain diz que Tristan é um cara muito esperto. Enquanto o rapaz segue com os elogios, Percival logo atrás estava pensando com ele. Eu estava me perguntando a todo tempo como ele fez para convencer alguém como ela a ir com ele para Liones. Mas agora eu acho que sei como. E no final foi ele quem conseguiu dominar este cavalo selvagem. E já que estava se sentindo melhor, Gawain conta que irá perdoar aquela pequena criança que lhe deu um soco, pelo bem do príncipe Tristan. Mas Percival diz que não é uma criança e que seu nome é Percival, e que também não pediu nenhum perdão. Mas Gawain não gosta nada de ouvir isso e diz: "O que você disse, garoto? Diga isso mais uma vez." "Ah, não era você que estava caída no chão chorando que nem uma criança? Como você se atreve? Eu tenho 16 anos, já sou uma adulta." "Ah é? Eu também tenho 16. E enquanto os dois seguem brigando, Tristan só pede para que os dois parem com isso. E voltamos para dentro de Liones, onde podemos ver Lancelot, Dony, Anne e Narcís esperando pelo retorno de Percival e os outros. E o Lancelot estava contando, para eles que a presença de Pelgard estava diminuindo lentamente e que Percival já estava com Tristan e Gawain. E Dony fica bem animado, questionando se eles conseguiram realmente derrotar aquele cavaleiro. Mas Lancelot diz que não, que ele apenas fugiu. E Anne estava bem surpresa por Lancelot conseguir saber de tudo isso mesmo estando ali de tão longe. Só que de repente, alguma coisa chama a atenção do rapaz. E ao perceber isso, Narcís questiona o que há de errado. Então Lancelot começa a contar que tinha uma presença escondida por detrás da magia espalhafatosa do Pelgard. Porém agora ele consegue sentir perfeitamente essa magia estranha. Mas logo ele percebe o quanto aquilo era perigoso. E sem pensar duas vezes, Lancelot se move o mais rápido possível naquela direção. Lancelot estava indo para o castelo e pede para que Dony e os demais esperem pelos outros ali, pois eles se encontrarão mais tarde. Dony não entende muito bem a reação repentina do Lancelot e questiona se por acaso aconteceu um chamado da natureza. Mas Anne manda direto na lata.
ele não é você. E em alguma outra parte de Lyones, nós podemos ver aqueles dois encapuzados. Um bem menor de capa branca e o outro maior de capa roxa. E os dois estavam cercados por vários cavaleiros sagrados. E eles estavam perguntando se por acaso aqueles dois eram as pessoas misteriosas da qual foram relatadas para eles. E provavelmente o líder desses cavaleiros pede para que eles colaborem com a investigação, pois desta forma eles não irão se machucar. Então ele pede para que eles mostrem os seus rostos. Mas ignorando completamente aqueles cavaleiros, eles começam a conversar entre si. O de capa roxa começa dizendo que existem muito mais do que apenas cavaleiros sagrados em Lyones. Portanto, segundo ele, era melhor não assumir que será tão fácil assim. Porém, o outro encapuzado desdenha do seu companheiro, entre aspas, dizendo: "Do que humano como você está falando? Você pelo menos sabe onde está o que queremos?" E ele então responde exatamente assim: "Claro que eu sei, pois eu conheço Lyones melhor do que qualquer um em Camelot." E diante dessa resposta, o de capa branca então pede para que ele vá e termine o seu trabalho. E então imediatamente o de capa roxa salta passando por cima dos cavaleiros. Os cavaleiros sagrados apreensivos revelam que precisam ir atrás dele. No entanto, o outro encapuzado chama a atenção deles dizendo: "Vocês irão lidar conosco." E ele então retira de dentro da sua capa um elmo petrificado. E lentamente ele então começa a recitar: "Ó Caos, nos conceda nova vida. Acordem as nossas almas irmãs que vagam pelo purgatório. Vamos juntos se vingar daqueles que nos humilharam. Nós somos irmãos, uma vez chamados os 10 mandamentos." E vendo aquilo, os cavaleiros sagrados entram em pânico, pois o poder mágico que estava sendo emanado naquele momento era totalmente insano. E eles precisavam parar aquele encantamento quanto antes. Mas parecia ser tarde demais. Uma enorme fenda se abre no céu, e de um intenso pilar de luz que cai sobre Lyones, uma única alma faz sua passagem. Era hora de despertar, a hora de renascer novamente. O elmo antes segurado por aquela misteriosa pessoa começa a tomar forma, a ganhar um novo corpo. No entanto, rapidamente, um dos cavaleiros sagrados tenta impedir aquilo. Porém, algo terrível acontece. Aquele monstro esmaga a armadura do cavaleiro, afundando literalmente sua cabeça para dentro do seu próprio corpo. E o encapuzado de branco finalmente começa a se revelar, e nós podemos ver que ela estava extremamente feliz diante daquele cenário aterrorizante. E somos levados para outro cenário, a clínica do Hendrickson, onde o mesmo deixa cair alguns pratos, após sentir e reconhecer aquela magia misteriosa, a mesma que ele sentiu há 16 anos atrás. Porém, ele estava ciente de que os 7 pecados capitais derrotaram todos eles. Então, como isso era possível? Os cavaleiros sagrados se preparam para lutar, mas antes eles querem saber: quem são vocês? E finalmente nós podemos ver claramente seus rostos e seus nomes: Serva do Caos, Meláscula do Caos e Galand do Caos. E Meláscula então diz: o rei Arthur nos emprestou seu poder para que possamos matar os 7 pecados capitais e os 4 cavaleiros do Apocalipse. E começamos vendo Lancelot se dirigindo rapidamente para o local de onde ele sentiu aquela força mágica estranha. E enquanto isso, podemos ver também Percival
Tristan e Gawain extremamente assustados. Mesmo estando fora de Liones, eles também puderam sentir a manifestação daquele estranho e aterrorizante poder mágico. E não somente sentir, mas eles conseguem também ver a densa magia demoníaca que paira sobre o reino de Liones. Tristan conta nunca ter sentido antes uma tão poderosa e sinistra como essa, e Percival, ao olhar para o lado, nota que Gawain estava tremendo de medo. E neste instante, ele tem uma atitude bem fofa, segurando a mão de Gawain. Mas a garota estranha aquele gesto e questiona o que ele estava fazendo. E Percival então responde: está tudo bem, eu também estou com medo. Mas ela não admite que está assustada e pede para ele não se preocupar com isso, pois ela estava apenas tremendo de empolgação. E enquanto segura a mão de Percival, ela coloca sua outra mão sobre os ombros de Tristan, dizendo que estava na hora deles partirem, pois ela estava muito ansiosa para gastar um pouco da sua energia. E voltamos para aquele cenário caótico, onde podemos ver os Cavaleiros Sagrados de Liones diante daqueles dois, que diziam ser servos do caos, Galland e Meláscola, que pareciam ignorar totalmente aqueles cavaleiros. Porém, eles não poderiam fazer o mesmo, e precisavam quanto antes derrotar aqueles dois, ou Liones seria completamente destruída. Entretanto, algo de estranho estava acontecendo com aqueles dois. Galland conta para Meláscola que sua memória estava embaçada, meio confusa, e ele questiona o que eles estavam fazendo até agora. E a garota conta ter certeza de apenas uma única coisa: que eles foram derrotados pelos 7 pecados capitais. E logo Galland disse lembrar que ele estava lutando contra aquele homem chamado Escanor, e que acabou no fim se transformando em pedra. E Meláscola também começa a se recordar que ela foi levada ao seu limite por aquele bandido chamado Ban, e que depois disso Elizabeth retirou todos os seus poderes. Galland revela não saber quanto tempo se passou desde então e questiona se por acaso eles ainda estariam vivos. Só que Meláscola espera que eles estejam vivos, pois ela mesma deseja acabar com eles, ou sua raiva nunca irá ser saciada. Mas enquanto eles colocavam o assunto em dia, os Cavaleiros Sagrados não perdem tempo, e 2 deles atacam Galland com tudo que tem. E até mesmo Meláscola é surpreendida pelo ataque repentino de outros 3 cavaleiros, que usam suas espadas para cortá-la. No entanto, tanto Galland quanto Meláscola não sofreram nenhum arranhão. Inclusive, nós podemos ver em torno de Meláscola um estranho tipo de cobra, bem semelhante às criaturas do caos criadas pelo Arthur. E não é por menos. Afinal, ela agora tem parte do poder do caos. E quanto ao Galland, ele não gostou nadinha da intervenção daqueles cavaleiros, e o mesmo se prepara para puni-los. Galland faz um movimento com seu braço esquerdo, lançando um ataque mágico cortante imenso, que atinge todo o reino de Liones. Os Cavaleiros Sagrados são arrastados pela pressão esmagadora daquele ataque, e quando a poeira baixa, eles conseguem ver que Liones foi literalmente dividida em 2 partes, ultrapassando até mesmo os limites da cidade. E claro que isso deixou os moradores de Liones em pânico. Eles não conseguiam acreditar que aquilo aconteceu. Era como se o reino tivesse sido atingido por um desastre natural. No entanto, Galland pede para que todos não se preocupem, pois ele não matou ninguém. Pois o seu mestre lhe disse para não matar,
exceto por outras raças e aqueles que pertencem ou apoiam os 7 pecados capitais e os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o líder daqueles cavaleiros parece não compreender muito bem o que o Galland quis dizer, mas algo estranho estava acontecendo com ele. Uma estranha linha marcava o centro do seu rosto, que começava a se dividir lentamente, até ter todo o seu corpo repartido ao meio. E não somente ele, mas podemos ver também um gigante, aquele mesmo que deu carona a Meliodas e Percival, e também uma pequena fada. Todos tiveram suas vidas ceifadas por aquele ataque cortante do Galland. E enquanto Lionnes era tomada pelo caos dentro do castelo, podemos ver Meliodas conversando com Gilthander. O rapaz comunica ao seu rei que estranhas figuras sombrias estavam atacando Lionnes. No entanto, Meliodas responde já saber e ordena que ele envie o maior número de cavaleiros sagrados para a cidade imediatamente. E o Meliodas também já sabia quem eram as pessoas que estavam atacando o reino. Em pensamento ele diz: esta é a magia de Galland e Meláscula, misturado com algum tipo de poder do caos. Arthur deve tê-los ressuscitado. Mas a questão é, o que eles querem? Se eles estão buscando vingança contra mim, por que não me atacam diretamente? Meliodas então pergunta a Gil o que ele acha que eles estão procurando. E o rapaz diz acreditar que este ataque é claramente uma distração, que os invasores são como iscas, e se eles estão evitando atacar diretamente o castelo, então ele começa a pensar: resgatar um prisioneiro talvez? Mas não entendo como isso poderia mudar o rumo desta guerra. Até que por um momento ele finalmente tem um estalo e imediatamente conta para o rei: Meliodas, eles querem aquilo, a nossa vantagem sobre Camelot. E com um olhar surpreso, Meliodas finalmente compreende. O que eles estão buscando é o Bartra. Eles estão atrás daquilo que mantém Lionnes sempre a um passo à frente: as visões do Bartra. E diante deste cenário iminente, Meliodas diz para Gilthander que irá proteger o Bartra. No entanto, Gil questiona sobre as forças inimigas que estão atacando a cidade. Ele conta que ninguém além dos 7 pecados capitais podem lidar com um inimigo como esse. Mas Meliodas para e apenas responde: não, existem outros. E retornamos para Galland e Meláscula, que estão tentando pensar no jeito de chamar a atenção dos 7 pecados capitais. Galland sugere que eles provoquem o máximo de caos até que eles apareçam. No entanto, Meláscula teme que aquela nação não consiga resistir por tanto tempo assim. Mas de repente, uma movimentação no ar chama rapidamente a atenção dos dois. E então, através da magia de teletransporte, Gawain, Percival e Tristan aparecem na frente daqueles dois. Galland e Meláscula ficam confusos, questionando quem eram aquelas pessoas que apareceram repetidamente diante dos seus olhos. Porém, Galland começa a sentir um odor familiar, e esse cheiro vinha de Gawain, ou melhor, da sua magia. Galland começa a dizer que já sentiu esse cheiro antes, pois ele era o mesmo cheiro da magia do Escanor, o pecado do orgulho do leão. Galland então se pergunta: mas por que a sua magia tem o mesmo cheiro? Afinal, quem é essa garota? Mas não era somente isso. Meláscula também começa a gritar, chamando a atenção de Galland para aquele garoto de cabelo prateado. E ele então também reconhece algo muito familiar nele, pois ele tinha um misto de magia da escuridão e de luz,
exatamente como aqueles dois. Meliodas, o pecado da ira do dragão, e Elizabeth, a filha da divindade suprema. E Percival não sabia como eles iriam enfrentar aqueles dois monstros sinistros. Já Gawain acreditava que este seria o melhor jeito de gastar sua energia. E Tristan não admite o pecado que foi cometido ao reviver aquelas aberrações. E por fim, podemos ver mais alguém se aproximando enquanto diz: mas que bagunça! Vocês irão pagar por isso, seus lixos. E ao olhar também para aquele garoto, Meláscula se surpreende ao sentir a mesma sensação de quando ela enfrentou Ban, dos 7 pecados capitais, o pecado da ganância da raposa, e aquela garota desprezível do clã das fadas. E diante de tudo isso, tanto Galland quanto Meláscula questionam: afinal, quem são essas pessoas? E então Lancelot responde: nós somos os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os cavaleiros da profecia estão aqui para esmagar as forças do caos. Galland e Meláscula trouxeram caos para Liones, mas Meliodas confiou aos 4 cavaleiros do Apocalipse a missão de derrotá-los. Como aqueles que estão destinados a salvar o mundo, essa será a primeira avaliação deles.